Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para render culto ao Senhor desta noite muito especial e da mesma forma, nós aqui e vocês aí, não esquecendo que o foco principal é Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos de abrir a palavra em João 21, no versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: Filhos, tende de comer? Responderam: Não. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez essa noite, essa palavra que Deus me deu há pouco, para que eu compartilhasse aos irmãos na abertura do culto, para que nós entendêssemos que a nossa vida nada é sem Jesus. Nós estamos aqui somente com um propósito, pedindo a Deus que Ele venha nos abençoar com a palavra, que Ele venha nos abençoar nessa noite, para que tenhamos mais um dia, mais uma semana abençoada, seja em qual situação for. Nós não podemos esquecer de que Ele é o foco, de que Ele é o princípio, de que Ele é a nossa vida. Nós vivemos por Ele e com Ele nós vamos longe. Aqui, terminando o texto onde eu queria deixar, diz assim: Disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixe. Nós não devemos esquecer nunca, irmãos, de que Jesus está ao nosso lado para socorrermos quando nós precisamos. Da forma mais banal e da forma mais importante, nós não devemos esquecer jamais de que nós devemos estar sempre confiantes em Jesus. Seja qual for a situação, seja qual for a necessidade, nós sempre temos com quem contar, que é Jesus. Amém? Vamos orar para dar início ao culto. Ó Senhor Deus e amado Pai, nos colocamos em Sua presença mais uma vez, ó Senhor, nesta forma toda diferente que o homem nos arrumou de falar do Senhor, ó Pai. Mas nós devemos, ó Senhor, agradecer a Ti, porque nos desse inteligência, e com a inteligência que Tu nos desse, nós criamos uma situação em que, de uma forma diferente, mas não menos importante, estamos falando do Teu nome, da Tua mensagem, Deus Pai. E ainda, Senhor, feliz, porque nós falamos para mais pessoas do que normalmente falaríamos se tivesse de uma forma normal. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar a todos que estão lá do outro lado, com os pedidos de oração, ó Deus Pai. Aqueles que estão aqui na taça de oração, Deus, aqueles, Senhor, que estão lá com os irmãos do outro lado, necessitados e pedindo ao Senhor a intercessão. Nós acabamos de ler, Senhor, que Jesus passou e resolveu o problema da fome daquele povo que não tinha o que comer, dos pescadores que não tinham, Deus Pai, comida para dar. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha interceder por nós, usar do Teu poderio, do Teu sobrenatural na vida de cada um do outro lado, ó Deus Pai. E nesses pedidos de oração, que o Senhor venha mover do sobrenatural, para que as pessoas tenham a graça conforme lhe é dada, Senhor, é dada por Ti, ó Deus Pai, para que eles possam, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor possa fazer, que eles sejam abençoados. Deus Pai, quero pedir também que o Senhor abençoe os dizimistas, Deus, aqueles que depositam aqui na igreja quando tem a oportunidade de estar aqui, aqueles que fazem pelo banco, seja a forma que for, que o Senhor abençoe esse dinheiro e multiplique-o, ó Deus Pai, nessa situação tão ruim que estamos passando, para que todos possam, Senhor, quando voltar aqui, entender e receber, Senhor, a sua casa em ordem, limpa, arrumada, decente, como o Senhor quer. Deus bendito, eu quero pedir também que o Senhor abençoe o pregador, que o Senhor tenha a palavra dos céus, Senhor, que o Seu Espírito venha e fale sobre o pregador, ó Deus Pai. Conceda a ele tudo o que o Senhor queira falar ao Seu povo, que ele transmita tudo o que o Senhor queira ao Seu povo da Sua forma. Esta é a nossa oração
em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. Vamos compartilhar algo da parte do Senhor ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai até a divisa de juntas e medulas, da alma e do espírito. Deixa a bendita palavra do Senhor falar ao teu coração nessa noite. Aquieta a tua alma na presença de Deus, para você poder receber a unção que a palavra vem ministrar, para você permitir que ela penetre verdadeiramente no teu coração, na tua alma, e venha fazer toda a diferença na tua vida. Amém? Eu me consagro ao Senhor nessa hora, porque de mim mesma eu não tenho nada, mas a presença do Senhor em mim é poderosa para falar ao teu povo nessa noite. Sim, eu creio, e por essa razão estou aqui, Senhor, que o teu Espírito possa falar conosco, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no livro de Números, no capítulo 9, a partir do versículo 15. Tem uma lição muito preciosa, uma lição muito difícil de aprendermos, porque nós fomos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito e fomos erradamente acostumados a achar que nós sabemos. E agora nesse texto eu aprendo que não é do meu jeito, que é do jeito de Deus, que é da forma de Deus, e que é criteriosamente da forma como o Senhor quer. Vem comigo nessa leitura, porque assim como eu preciso aprender que não é mais do meu jeito, é do jeito de Deus, acredito que você também precisa aprender essa preciosa lição, porque ela vai fazer muita diferença na tua vida. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, eles ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam sua responsabilidade para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O detalhe desse texto:
conforme a ordem do Senhor. Insistentemente está assim, conforme a ordem do Senhor. Conforme a ordem do Senhor eles partiam, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, conforme a ordem do Senhor eles ficavam um mês, mais tempo, conforme a ordem do Senhor eles partiam no dia seguinte pela manhã. Ou seja, quem estava conduzindo o povo pelo deserto era o Senhor, era a presença do Senhor, porque a nuvem representa a presença de Deus. E tudo era feito conforme a vontade de Deus, conforme a direção de Deus, na responsabilidade com as coisas de Deus, conforme Deus mandava. Por quê? Porque em tudo eles aguardavam a ordem do Senhor. Às vezes é difícil aguardar a ordem do Senhor. Às vezes nossa ansiedade grita dentro de nós. Às vezes ela nos agita, nos sacode, e nós queremos fazer, nós queremos falar, nós queremos agir. Não é assim. Tem que aguardar a ordem do Senhor, tem que aguardar o mover do Senhor, para você não perder a nuvem, para você não perder a presença do Senhor. Porque foi Moisés que conduziu o povo pelo deserto? Não, foi a nuvem que conduziu o povo pelo deserto, foi a presença de Deus que conduziu o povo pelo deserto. E por que a nuvem veio sobre eles? Tipo, do nada, tipo, sem propósito, sem fundamento anterior. A nuvem surgiu do nada, a nuvem veio por vir, porque eles já estavam no deserto há um tempo. Não, é claro que não. Nada no mundo espiritual acontece sem um propósito. Nada no mundo espiritual acontece sem uma ordem de Deus, sem uma direção de Deus. Por isso a nossa vida precisa ser dirigida pelo espiritual, porque é Ele que puxa todo o resto, é Ele que guia, é Ele que conduz, é Ele que orienta. É a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos sair debaixo da nuvem, nós temos que ser guiados pela nuvem. Quando nós entramos pelo caminho da desobediência, ou deixamos de fazer as coisas exatamente como Deus mandou, nós perdemos a nuvem, nós perdemos a presença de Deus. Bom, então a nuvem diz aqui, no dia em que foi armado o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Então a nuvem não surgiu um dia assim do nada. A nuvem veio quando o tabernáculo estava pronto. Que história é essa de tabernáculo? Esse povo estava no deserto, mas mesmo estando no deserto, Deus deu ordem para Moisés que se construísse um tabernáculo para guardar as tábuas, os mandamentos, a tábua da aliança, a tábua dos mandamentos que Deus havia dado para Moisés durante os 40 dias que ele estava no monte. Ele recebeu uma tábua de Deus, uma ordem de Deus, uma direção de Deus, a lei de Deus para conduzir e guiar a vida do povo. Então, tinha a arca, foi construída a arca e foi construído o tabernáculo para guardar essa arca da aliança. E como é que foi construído esse tabernáculo? Alguém um dia levantou e imaginou, eu vou fazer uma tenda, eu vou fazer um caixote para guardar a tábua. Não, é claro que não. As coisas de Deus são feitas conforme Deus ordena. E Deus ordenou a Moisés, Deus deu toda a direção para Moisés de como deveria ser construído o tabernáculo, construída a arca. Isso está lá no livro de Êxodo. E o povo construiu exatamente como Deus mandou. Lá em Êxodo 25 diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover, não de todo homem que for influenciado, não de todo homem que for intimidado, mas de todo homem que o coração se mover. E desses homens eu receberei a minha oferta. Essa oferta que eu peço a eles, eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de bronze,
eu preciso de tecido, eu preciso de tecido vermelho, eu preciso de tecido azul, eu preciso de pedras preciosas. Por que eu preciso de tudo isso? Porque vocês me farão um santuário. Por que vocês me farão um santuário? Porque eu quero habitar no meio de vocês. E segundo tudo o que eu te mostrar, vocês me farão um tabernáculo. Vocês farão um tabernáculo assim, assim e assim. Vocês farão os móveis assim, nessa medida, com essa madeira, dessa cor. E assim eles fizeram, segundo tudo Deus havia ordenado. Eles obedeceram e construíram o tabernáculo. E quando o tabernáculo estava pronto, do jeitinho que Deus pediu para eles, então a nuvem veio. Então a presença de Deus veio. O propósito do tabernáculo era Deus habitar no meio deles. Então Deus veio quando aquilo estava pronto. Mas por quê? Só porque tinha um tabernáculo, Deus veio, a presença de Deus veio até ele? Não. Diz aqui que veio a presença do Senhor, a nuvem veio, porque eles construíram o tabernáculo exatamente como Deus ordenou que o tabernáculo fosse feito. Eles seguiram à risca toda a orientação de Deus, na medida que Deus deu, no material que Deus pediu, conforme a ordem de Deus, conforme o desejo de Deus, porque tudo em Deus tem um propósito. Nós teimamos muitas vezes em fazer as coisas do nosso jeito, até a obra de Deus, muitas vezes nós teimamos em fazer do nosso jeito. Eu acho que assim vai dar certo. Não, não é assim. É para Deus que você está fazendo? Então faz do jeito de Deus. É para Deus que você está fazendo? Então busca a orientação de Deus. Se não for assim, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você mesmo, em nome de Deus. Quando é para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Quantas vezes nós enfrentamos pessoas na igreja, até com muito boa vontade, a nos dizer, faça assim ou faça assado, faça dessa forma ou dessa forma. Não, eu não posso seguir o modelo das pessoas. Nós seguimos o modelo de Deus. Nós estamos fazendo exatamente como Deus nos disse para fazer, na medida que Deus deu, do jeito que Deus deu, no lugar que Deus definiu, com as pessoas que Deus escolheu, não com outro, não de outro jeito. E assim também é na nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar a direção de Deus e fazer conforme o modelo de Deus, com essa medida, com esse pano, com essa madeira, com essa pedra, conforme Deus mostra. E aí a coisa funciona. E aí a presença de Deus, a nuvem de Deus, ela vem e paira sobre a nossa vida. A nuvem, na verdade, ela é a aprovação de Deus. Deus aprovou a obra que eles haviam feito. Deus aprovou o tabernáculo que eles haviam preparado para o Senhor. E por isso a nuvem veio. Quando Deus aprova a nossa vida, quando Deus aprova o que nós estamos fazendo, a nuvem vem. A presença de Deus vem. É Deus dizendo, eu aprovo o que vocês estão fazendo. Quando a nuvem não vem, o povo não identifica a presença de Deus. Sabe quando você vai num culto e por mais que você se esforce, você vai com aquele desejo de ouvir Deus, aquele desejo de sentir Deus, e de repente você não sente, e você diz assim, eu não devo estar bem hoje, deve ter alguma coisa errada comigo? Pode não ser. Pode ser que a presença de Deus não esteja ali. Quando existe uma diferença muito grande entre você ouvir um pregador que está debaixo da nuvem, que ele está pregando para você não apenas a letra, mas ele está pregando para você aquilo que ele recebeu do Espírito, e ele está debaixo da nuvem, e aquele que não está, existe uma diferença muito grande. Aquele que está debaixo da nuvem, que anda na presença de Deus, que anda na direção de Deus, ele tem a unção de Deus sobre a vida dele. Então,
nós precisamos entender que é na medida de Deus, no jeito de Deus e no modelo de Deus, porque é Deus que nos guia, é a nuvem que nos guia. Você pode até seguir um líder, né? Você pode até ouvir um pastor, seguir a orientação dele, mas se ele não tiver a presença de Deus na vida dele, vai ser mais um cego conduzindo outros cegos. É necessário a unção de Deus, é necessário a presença de Deus. Se tem nuvem, tem unção. Se tem nuvem, tem graça. Se tem nuvem, tem presença de Deus na pregação. Se tem nuvem, tem presença de Deus no ensino. Se tem nuvem, tem presença de Deus no conselho. Se tem nuvem, é necessário ter a presença de Deus na nossa vida. E nós podemos até achar que nós não identificamos, mas é verdade, todos nós somos capazes de identificar e de sentir a presença de Deus, onde Ele está, onde Ele não está, se é Ele, se não é Ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus que nos foi dado, que habita em nós, Ele mesmo nos revela todas as coisas concernentes a Deus. Se você não tem a presença de Deus, você vai andar no deserto em círculos, porque você não vai ter quem te conduza. Se você não tem a presença de Deus na tua vida, você pode estar patinando, você pode estar andando em círculos, e não tem direção e não sabe o que fazer. Busque a presença de Deus, porque quando Deus te aprovar e a nuvem vier sobre você, você vai ter sim direção de Deus. Mas lembra que tem um modelo, que tem uma medida. Se você vai seguir tão somente pessoas, denominação, pastor, sem nuvem, não faça isso. Busque a nuvem, busque a presença de Deus, busque a identificação de Deus. É a nuvem que você tem que seguir, é Deus que você tem que seguir. E quando a nuvem parte correndo atrás dela, se a nuvem acampar, acampe debaixo dela. Se a nuvem partir, corra atrás dela. Muitas vezes os filhos de Israel levantavam o acampamento correndo rapidamente, porque eles não podiam perder a nuvem. E nós estamos perdendo a nuvem tantas vezes na nossa vida. Nós estamos perdendo a nuvem, nós estamos perdendo a presença de Deus, porque ficamos apegados a coisas aqui e ali, a situações. Não, eu não posso sair, não, eu não posso fazer, não tem essa situação, não tem aquela pessoa, não deixe que nada te prenda. Siga a nuvem. Onde tem a nuvem, esteja você. Não seja diferente disso. Nós vemos que existiam etapas na vida do povo de Israel, desde que eles foram e depois quando eles saíram do Egito. Deus levantou Moisés para tirar esse povo do Egito. E Deus fez com que os egípcios presenteassem. O povo não saiu do Egito com uma mão na frente e outra atrás, como nós costumamos dizer. O povo saiu do Egito com bens. Deus fez com que os egípcios pagassem a eles, recompensassem eles pelos anos de trabalho e servidão que eles tiveram ali. Então eles saíram com ouro, eles saíram com prata. Vocês acham que no deserto eles tiraram de onde pedras preciosas? Vocês acham que no deserto eles tiraram de onde ouro, prata, para construir um tabernáculo para Deus? No deserto não tinha isso. Isso eles trouxeram lá do Egito. Deus deu ordem que nenhuma unha ficasse no Egito. Então o povo saiu do Egito com riquezas, e riquezas tais a ponto de poder ofertar ao Senhor e fazer um tabernáculo ao Senhor. Bom, e o povo veio e saiu do Egito e foi conduzido pelo Senhor, pela nuvem da glória de Deus, através do deserto, até chegar à terra prometida. E muitas vezes a gente acha que aceitamos Jesus e isso é tudo.
Nós aceitamos Jesus e vamos para o céu, isso é tudo? Não, claro que não. Você aceitar Jesus é só você sair do Egito. Você ainda tem que passar pelo deserto. Você ainda tem que enfrentar o faraó. Você tem que passar pelo mar vermelho. O mar vai se abrir para você. Você tem que passar por ele. Você tem que combater os inimigos para chegar na terra prometida, para conquistar as suas promessas em Deus. E o Jordão vai abrir também, e você vai passar pelo Jordão, e Jericó vai cair. É toda uma vida sendo conduzido pela presença de Deus. E sem a nuvem não dá. Por quê? Porque quem conhece o caminho é a nuvem. Porque quem guia é a nuvem. Quem guia o povo é a nuvem. Quem guia a tua vida é a nuvem. Sem a presença de Deus não dá. Só existe um jeito de atrair a nuvem. Não é no retetê do Pentecostes, não é na emoção. O jeito de atrair a nuvem não é na emoção. A nuvem, ela é atraída pela obediência. Quando nós fazemos as coisas exatamente como Deus ordenou que nós a façamos. Nós precisamos obedecer, não fazer do nosso jeito, não fazer segundo as nossas escolhas. Eu não posso escolher a cor. Deus falou que é vermelho, então tem que ser vermelho. Eu não posso escolher o diamante se Deus falou que quer uma esmeralda. É do jeito de Deus. Nós precisamos aprender isso, porque isso vai fazer toda diferença na nossa vida. Um crescimento extraordinário acontece na vida daquele que aprende a ficar debaixo da nuvem. Deus quer nos levar, Deus quer nos conduzir a cada etapa da nossa vida, porque importa não apenas aceitarmos a Cristo, mas importa conquistarmos todas as promessas que Cristo nos deu nessa terra. E por fim de tudo isso, depois de combatermos o bom combate, alcançarmos a salvação e vivermos a glória de Deus na presença de Deus. Sem a nuvem não dá para saber quando partir. Sem a nuvem não dá para saber quando ficar. Sem a nuvem não dá para saber de onde ir, para onde ir. Até o próprio maná obedecia à nuvem. Nós precisamos olhar para o céu, porque a nuvem, ela fica acima de nós. E isso tem a ver com aquela palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Você não pode passar uma vida olhando para baixo, temeroso, intimidado. Não. Se você estiver debaixo da nuvem, olhando para ela e seguindo para onde ela for. Se não houver nuvem, se você não sentir nuvem, se a nuvem não estiver na tua vida, se a nuvem não estiver com a tua liderança, se a nuvem não estiver na tua igreja, significa que ela está diferente daquilo que Deus determinou. Porque quando existe obediência, existe nuvem. Os israelitas aprenderam, e eles não se atreviam a fazer nada sem a direção de Deus. E nós precisamos aprender a não fazer nada sem a direção de Deus. Olhe para o alto, olhe para Jesus, ande em obediência e acompanhe a nuvem, porque com toda certeza Deus sabe para onde Ele está te guiando. Eu deixo essa palavra no teu coração. Que Deus fale contigo. Que você possa entender que para tudo existe um propósito de Deus. Se Deus falou que a esquerda é a esquerda, ainda que você não entenda por que Ele está te mandando ir para a esquerda, vai. Se Ele falar que é para a direita, vai para a direita. Só confia. Confia no Senhor. Obedece ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele
e tudo mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, significa deixa Deus te dirigir, deixa Deus te dirigir, deixa a nuvem te guiar, deixa Deus te conduzir, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para frente, seja para trás, seja parado, seja andando, seja correndo. Deixa Deus te dirigir. Você não vai se arrepender em tempo nenhum, pelo contrário, você vai alegrar o coração de Deus e Ele vai alegrar o teu. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Bendiga Deus nessa noite, glorifique o teu Deus, que tem prazer em nos ensinar, que tem a tua palavra, que nos deixou a tua palavra como um norte para a nossa vida, como aprendizado para nós. Nós precisamos reaprender, por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que renovar o nosso entendimento, nós temos que reaprender a viver segundo o modelo de Deus. Antes você vivia segundo o curso desse mundo, você fazia as coisas como você queria, e quebrava a cabeça, e levantava, e caía, e se arrebentava. Agora não. Agora você não vive mais segundo o curso desse mundo. Agora não é você mais que dirige a tua vida. Você entregou a tua vida para Jesus. Ele comprou a tua vida, você entregou para Ele. Então é Ele quem dirige a tua vida. Então, de olho na nuvem. Se ela for, você vai. Se ela ficar, você fica. Amém? E assim Deus há de te abençoar. Porque obediência gera bênção. Desobediência gera problema. Mas obediência com Deus sempre gerou bênção, sempre gerou prosperidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo de Deus amado, é a tua palavra, Senhor, que vem nos ensinar que nós precisamos aprender algo novo da parte do Senhor. Precisamos aprender a andar em completa obediência. Nós precisamos aprender a andar segundo a direção do Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem falado e ensinado, porque as coisas funcionam desse jeito, porque o Senhor vê aquilo que nós não vemos, o Senhor sabe aquilo que nós não sabemos. Então, se o Senhor mandar ir para a direita, o Senhor tem uma razão para isso. Se o Senhor mandar ir para frente, o Senhor tem uma razão para isso. Se o Senhor mandar ficar, o Senhor tem uma razão para isso. E ainda que eu não entenda a tua razão, a minha vitória está em te obedecer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos um espírito inclinado à submissão e à obediência ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te peço, Pai Santo, visita cada casa, visita cada família. Marca, Senhor, cada casa, cada família, cada vida, Senhor, os umbrais, Senhor, com o sangue do Cordeiro de Deus, aquele mesmo sangue, Senhor, do Cordeiro sacrificado ali no Egito, que marcou os umbrais da casa do teu povo e assim não permitiu que o anjo da morte e da destruição viesse tocá-los, Pai. Mas eles foram livres, Senhor, do perigo. Esse mesmo sangue, não mais daquele cordeiro sacrificado no Egito, mas do Cordeiro de Deus, do verdadeiro cordeiro sacrificado na cruz do Calvário, possa marcar, Senhor, os umbrais da nossa vida, Senhor Deus, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Estende a tua mão. Eu quero pedir que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. E você aí onde você está diz: amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor.